nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, por esse dia. Esse é mais um dia que nós estamos na tua presença. É mais um dia que nós estamos aqui, podemos dizer, estamos aproveitando. Como a tua palavra diz, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Eis aqui uma oportunidade. Mais um dia, meu Deus, de palavra, de culto, de oração, de unção, de intercessão, de dar ouvidos à tua palavra, de ouvirmos, meu Deus, a tua voz, de enredarmos-nos no caminho da verdade. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Viemos para te ouvir, para te buscar, para receber a tua presença, para fazer a tua vontade, para dar ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, sempre se agradar de nós. Para que a cada passo, a cada atitude, para que sejam nas nossas ações ou reações, que o Senhor, meu Deus, venha se agradar de nós e possa nos abençoar. Eu peço perdão pelos pecados que cometemos. E eu sei, meu Deus, que como acabamos de orar, que recebermos perdão do Senhor está relacionado ao perdão que liberamos para as pessoas que nos pediram. Quando uma pessoa nos pede perdão e não a perdoamos, não é ela que não recebe o perdão. Na verdade, somos nós. E eu oro para que corações aqui, meu Deus, sejam tocados, para que não continuem da forma azeda, dura, que continuam, meu Deus, que não terminem esse ano guardando sentimentos como ódio, rancor, que tem poder, meu Deus, para adoentar até o corpo de uma pessoa, não apenas a alma, como algumas estão, mas tem o poder de adoentar o corpo. E eu oro para que pessoas aqui sejam livres, se soltando, desprendendo, desamarrando aquilo que está amarrado na vida por conta da falta de perdão. Que o perdão seja liberado, meu Deus, para pessoas que nem aqui estão mais, pessoas que já se foram e que antes de irem pediram perdão e não receberam. Pessoas que estão vivas, pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes, que o perdão seja liberado, que hoje seja um dia, meu Deus, que agora mesmo pessoas já aqui e aonde tiver pessoas nos acompanhando, nos ouvindo, que tenha, meu Pai, o toque do Espírito Santo, para que essa pessoa se conscientize, para que ela peça, para que ela libere perdão, para que ela seja perdoada, para que ela seja abençoada. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós, meu Deus, viemos ao teu. E eu sei que aquele que do Senhor se aproxima, aquele que vem ao Senhor de maneira alguma, o Senhor o lança fora. Que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, eu peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza.
Vamos aqui voltar nessa palavra que ontem ainda nós a ouvimos, João 21, porque tem coisas que são inacreditáveis, mas elas existem, elas acontecem, e se nós não tivermos atenção, pode ser que esteja acontecendo conosco e por um nível inexplicável de cegueira, nós não estejamos percebendo. João 21, 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Essa pergunta aqui é uma pergunta que, particularmente, eu já me fiz essa pergunta em momentos da vida, e essa pergunta é uma pergunta salvadora. Às vezes eu faço essa pergunta para algumas pessoas, né? E eu vejo que, óbvio, quando você faz essa pergunta para uma pessoa, se a pessoa for um pouco só inteligente, ela vai entender que você está apontando para ela, você está colocando uma luz, você está pegando um farol, um holofote, você está colocando numa área da vida dela que ela demandou força, que ela colocou o foco dela, que ela se debruçou em cima, que eu vou fazer isso aqui, eu vou agir dessa maneira. E que funcionou ou não funcionou? Sim ou não? Funcionou a pescaria deles? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? O que eles fizeram à noite? Foram? Então, de novo. Vocês têm algo para comer? E eles, sinceramente, eles responderam que não. Então, eu quero te pedir, quando você sentar para falar com alguém, para conversar, ainda que não seja comigo, que seja com outro líder, bispo, pastor, obreiro, tenha a decência, quando alguém te fizer essa pergunta, seja como os discípulos. Eles foram sinceros. Sabe, não tenta... Sabe aquela história de enfeitar o pavão? Não tem gente que... A pessoa está ali, ela vem, ela pede ajuda, né? Não, quero uma orientação, quero ajuda, eu quero aconselhamento, eu quero oração, eu quero alguma coisa, não importa. E ali o Espírito Santo dirige quem? Os dois. Quem está ouvindo e quem está falando, quando você vem buscar ajuda na casa de Deus, ali você está se colocando numa condição de ser usado pelo Espírito Santo, para entender o que não entendeu, para ouvir o que talvez não percebeu quando ouviu. Como da mesma maneira a pessoa que estiver te orientando vai ser, às vezes, as colocações que são ditas, as perguntas que são feitas, não tem o propósito de ofender uma pessoa, mas sim de confrontá-la. Ó,
e aí? Como é que está isso aqui? Vamos saber. Vamos fazer um balanço. Né? Então, e aí? Vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Que coisa, né? Eles saíram, foram pescar, e quando eles chegaram lá, tem coisas que se a gente tentar racionalizar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Porque assim, a pergunta do racional aqui, a pergunta da pessoa cartesiana, a pergunta do cético, a pergunta da pessoa que ela tem que entender absolutamente tudo. Por que Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer? Já respondi. Na verdade, não foi porque Jesus precisava do mantimento deles. Ficou claro isso aqui já, não ficou? Depois que a gente leu toda a leitura. Perguntou mais para expô-los, né? Vocês têm alguma coisa para comer? Quer dizer, deu certo o projeto? O empreendimento de vocês? A direção que vocês seguiram? Funcionou? 28 de dezembro de 2024. Estamos a 3 dias, mais de 3 dias, né? Contando hoje são 4. Ou mais de 3 ou quase 4, vamos falar assim. Tem gente que essa pergunta aqui é a pergunta do dia, é a pergunta do mês, é a pergunta do ano. E não acha ruim, não, porque tem gente que a essa altura, pelo menos não perdeu o ano, perdeu quase. Tem gente que o ano, sabe, não, vai ser desse jeito, não, porque eu vou fazer isso, não, porque vai ser assim, não, porque desse jeito vai funcionar, vai dar certo. Olha, palavras têm poder. Tem ou não tem? Mas mais poder do que as nossas palavras, só as palavras de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, falar de palavras, falar de verbalizar as coisas, falar de gerar essa frequência. A palavra que nós recebemos a semana passada, na quarta-feira, de Samuel 7, é uma palavra definidora, porque não adianta eu clamar a Deus com súplicas, não adianta eu orar a Deus, não adianta eu fazer declarações poderosas, uma vez que eu sei o que fazer, obedecer e eu não faço. Porque aí, essas palavras boas, sabe, essa verbalização positiva, ela trava num teto que eu mesmo estabeleci para a minha vida, um teto espiritual. O teto, quando a gente fala teto, é limite. Então tem gente que a pessoa ela aprendeu, ela treinou e aprendeu a falar muito bem. Ah, vai dar certo. Tem gente, inclusive, você ouve isso toda hora. Né? Inclusive quem vive, né? Quem é casado. É interessante, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, e eu conheço essa pessoa há uns 20 e poucos anos, e
é uma pena, né, que a pessoa ela está viva ainda, não vou dizer que perdeu a vida, mas a pessoa ela casou, né, existe o visionário, tem pessoas que são visionárias. O que é um visionário? É a pessoa que ela tem, para mim, é um dom. Pode ser desenvolvido? Pode. Mas tem gente que você vê que a pessoa já nasce com um dom. Tem gente que a vida, dadas as situações difíceis que a pessoa viveu, a vida acabou forjando ela para ser uma visionária, né? E tem gente que acaba mesmo aprendendo com a palavra e se torna uma. Mas há uma confusão entre um visionário e um iludido. O visionário é aquela pessoa que ela vislumbra algo e ela já com o pé no chão, com uma mente ligada, quer dizer, eu imagino uma coisa que eu não vejo, mas eu vislumbro ela, eu já consigo, dentro de mim, eu consigo já fazer uma pré-visualização, né, interna de que vai ser assim. Eu consigo prever, né, porque eu imagino dentro de mim que vai ser de tal maneira. Só que eu não fico nisso e conto com os outros para isso. Eu já começo a trabalhar nisso. Que foi o que o José fez no Egito. José definiu os 7 anos de fome por ser um visionário e saber o que fazer nos 7 anos de fartura. Foi ou não foi? Enquanto todo mundo estava lá, né? E vou desfrutar, estou rico, e vou comprar isso, e vou para tal lugar, e vou viajar agora, e vou gastar nisso, e está sobrando, e nunca vai acabar. José, não. Guarda a 5ª parte. Não está sobrando, não interessa, guarda a 5ª parte. Ah, o fulano lá está gastando, vai lá e compra a 5ª parte dele, compra lá. Está jogando fora, está desperdiçando, vamos comprar. A nossa, vamos plantar, vamos aproveitar que agora tudo que plantar vai dar. Vamos armazenar a nossa e ainda vamos pegar a 5ª parte de todo o Egito. Você já pensou quantas pessoas devem ter falado? O que esse cara está fazendo? Está gastando com isso, está comprando a 5ª parte, para quê? Já está sobrando. Opa, eu estou pensando lá na frente, ó. E eu não estou pensando apenas, eu não estou pensando e contando com você, eu estou trabalhando. Então essa pessoa casou com um iludido, não com um visionário. Então sempre, eu ouvia há muitos anos atrás, histórias assim, né? Ah, porque o fulano tem um projeto e agora ele vai tal coisa vai, a expressão era assim ainda, tal coisa vai ser assim, na hora que estourar isso aí, vixi, aí tá bem, aí vai ganhar dinheiro, aí vai fazer tal coisa, aí vai consertar isso, aí vai comprar aquilo, e sempre eram projetos, sabe, muito distantes, muito grandes, aquelas coisas enormes, que você conta com um acontecimento, e a pessoa, ela fala ainda, na verdade, eu estou trabalhando, mas não é trabalhando, ela está trabalhando vendendo a ilusão. Vender a ilusão para pessoas que compram não quer dizer trabalhar para aquilo acontecer. Porque tem coisas que Deus já falou. Essa pergunta aqui, ó, de novo. Filhos, vocês têm algo para comer? Deus está fazendo essa pergunta para pessoas. Quer dizer, onde os seus caminhos os levaram? Foi para um bom lugar? Foi para um bom destino? Vou falar do destino do presente, seu caminho, o caminho que você traçou, os planos que você trilhou, onde você se debruçou. Então eu ouvia há 20 anos atrás essa história, não, porque antes você ouvia da esposa,
a esposa falava assim, ó, não porque meu marido ele está envolvido em tal coisa, e assim, a pessoa não trabalhava, ela sempre tinha um projeto. Podia trabalhar, podia construir, podia começar pequena, podia começar de baixo em algo e construindo. Eu fico pensando, se essa pessoa tivesse começado há 20 anos atrás, lá, do que tinha à mão, se tivesse se envolvido, se tivesse ali derramado a força, a capacidade, a inteligência, contado com Deus, dependido de Deus, orado em cima daquilo, hoje a pessoa estaria muito bem, mas estaria muito bem. Mas não é o projeto, e tal coisa vai acontecer, e não sei o que vai agora arrebentar. Esses dias atrás, por acaso, eu estava numa reunião, onde estava ali, tinham várias pessoas, e uma das pessoas era filho desse casal. Então, imagina, ó, 20 anos depois. Quando alguém perguntou para esse filho, né, desse casal de 20 anos atrás, sabe quando parece que você mudou de ano? Não sei se você já viveu aquela experiência, que às vezes você está ali parado, vendo uma situação, ouvindo, né? Parece que você saiu desse ano e você foi transportado, né, uma cena até nostálgica. Não foi boa, óbvio, não foi boa para a pessoa, né? Para mim, na hora, é como se eu tivesse sido tirado ali daquele lugar que eu estava sentado e alguém me colocasse lá em 1999, mais ou menos, anos 2000. É como se eu estivesse ouvindo a esposa falar do marido quando o filho falou. Eu falei, olha, a mesma expressão, olha, a mesma coisa. Meu Deus, e não estava falando do marido, estava falando do pai. A pessoa estava falando do pai, quer dizer, a pessoa é a mesma. O mesmo jeito, e a vida derrotada. O pior é isso, Jesus está fazendo a pergunta e a pessoa não está sendo sincera. Porque o que aconteceu aqui? Primeiro, nós vemos que o Pedro, quando ouviu falar que era Jesus, você vê que a primeira coisa que ele fez foi vestir a capa. Porque ele estava sem. Ele não estava sem a capa, ele estava sem roupa. O que mostra isso aqui? Tem gente que pouca coisa que sai de perto, que a pessoa perde, sabe, perde uma rotina, perde uma prática. Não é que a prática de praticar, a pessoa para um tempo, poucos dias, ela ainda é acometida e ela é absorvida pelo relaxamento. Você vai falar assim, mas qual o problema disso? Se não tivesse errado, se ele não tivesse numa posição errada, que ele sabia que não devia, ele ia ter vestido a capa quando ouviu que era Jesus? Hã? Porque vamos lá, ali só tinha homem. Era ou não era? Então, tem um problema, um outro homem me vê sem roupa? Estou aqui no mar, né? Estou na água. Tinha. Ele sabia que não era, algumas coisas podem ser a vida. Isso é uma coisa que precisa entrar na mente de alguns. Isso precisa entrar na mentalidade de alguns casados. A gente ontem foi instruído separadamente. Homens casados pensam como homens casados. Mulheres casadas pensam como mulheres casadas. Pedro, discípulo, autoridade espiritual, um homem que foi separado, não era para ter atitude mais de um homem relaxado, de um homem indolente, de um homem exposto com as suas vergonhas literalmente expostas, porque aquele não era mais o estilo de vida dele. Mas, pouca coisa, sabe o que eu vejo isso aqui? A fase.
Tem gente que o veneno é esse tempo aqui, ó. Sabe, as coisas dão uma parada, principalmente a gente aqui em São Paulo, é uma coisa, assim, envolvente. A fase que São Paulo não é São Paulo é essa fase. Você já reparou isso? Um monte de lugar fechado. Você sai na marginal lá assim, ó, se quiser andar de bicicleta ali na Via Expressa, né? É ou não é? Pegar a bicicleta ali e vou dar uma volta. Não parece São Paulo. Quiser atravessar a pé ali a Radial Leste, ó, fazer uma caminhada. Você vai falar, o que isso tem a ver? Tem gente que é envolvida. É envolvida, sabe? Ó, tem gente que está com visita em casa. Tem gente que vai fazer. Eu sei que muitos não vão fazer aquelas viagens que costumavam fazer longas, né? Outro país, outro estado, ir para algum lugar, uma instância, uma praia. Mas tem aqueles que vão fazer aquelas viagenzinhas curtas, pequenas, né? Um dia, dois. Ou que está recebendo. Tem gente que já está literalmente falando diferente. Pouco que convive com o irmão, com o cunhado, com mãe, com o pai, com o filho. Tem gente que já tirou a capa. Eu ia falar assim, ó, cuidado nesse começo de ano, porque termina o ano, termina o propósito. Então, ó, eu tenho um compromisso de estar ouvindo a palavra todo dia, de estar no culto todo dia, de estar recebendo oração todo dia, de estar envolvido com algo espiritual todo dia. E essa é uma fase perigosa para alguns, porque esse relaxamento faz a pessoa ela sai da vida dela, ela sai do lugar dela, ela sai, ninguém tira ela sai. Isso é uma coisa que todos nós, não é uma pessoa ou outra, todos nós devemos estar atentos. Tem gente que no propósito é uma pessoa, tem uma atitude, tem uma postura. Termina o propósito, parece que a pessoa muda. Por isso que você não pode viver de propósito, viva com um propósito. Eu falo sempre isso, se funciona para você, não tem que mudar, mas não vai ter, mas vai ter, a igreja vai estar aqui, vai estar aberta, vai ter culto, vai ter trabalhos. Não é porque não vai ter um propósito em que todo mundo muita gente vai estar vindo, que você tem que mudar o que está funcionando para você. Então, fica atento a isso, porque nós vemos aqui, ó, que 3 anos andando, caminhando, eles ali fazendo com Jesus, em poucos dias você já vê uma postura diferente. E Jesus mostra aqui, né? Como eu estou te falando, tem gente que não mudou, precisa mudar. Não ser aquela pessoa que ainda está em cima de coisas líquidas. Você tem que viver em cima da palavra de Deus. Para de olhar para o mundo, para os fluxos que existem. Ah, está todo mundo fazendo algo. Cuidado, onde está todo mundo, geralmente não está a bênção. Onde está todo mundo, não tem graça. Onde tem um ungido, ele pode ter graça ali que ninguém tem. Ele pode ter unção que ninguém tem. Desde que ele esteja fazendo a vontade de Deus. E esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso é com Deus. É termos essa consciência, não importa onde eu estiver, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver no Rio, se eu estiver lá em Orlando, se eu estiver lá na Ásia, eu tenho que estar no lugar que Deus tem para mim. Se Deus, é aquela história, tem lugares que Deus vai ter para mim, mas Ele não tem agora. Quando a pergunta do racional que eu disse, voltando no assunto, por que Jesus perguntou se eles tinham? Para mostrar que eles não tinham pegado nada. Porque Ele mesmo, Jesus, não usou nenhum dos peixes que eles pegaram. Quando eles chegaram à praia, não é que eles chegaram, Jesus falou, espera aí um pouquinho. Vai lá mexer no seu Instagram, lá enquanto eu preparo alguma coisa, né?
vai se encher de porcaria. Não, eles chegaram à praia, o que já tinha ali? Peixes e pão. O bacana é a gente imaginar que ali pertinho tinha uma padaria, né? Hã? É ou não é? Tinha ali o seu Manuel, chegou lá, peraí, tem 12 discípulos, tal, me dá aí uns 30 pães, né? Todo mundo adulto, tal. Quem que fez aquele pão? É a história do vinho. Como é que aquela água virou vinho? Quem fermentou? Cadê as uvas? A gente se prende a cada coisa às vezes, sabe? Mas eu vou ter que fazer isso, senão não vai acontecer. Porque se eu não fizer de tal maneira, como que vai ter condições? Porque se eu não fizer de tal forma... Vocês têm alguma coisa para comer? Não. Então lança a rede do lado direito. Quer dizer, onde eles estavam. Eles estavam ali... Imagina que o lugar era raso, eles estavam a 90 metros da praia. Então, diferente da primeira vez que isso aconteceu, Jesus primeiro pregou, eles não conheciam Jesus, Jesus pregou, aí Jesus disse assim, agora vamos para onde as águas são mais fundas. Lança as redes, pescaram. Dessa vez, eles foram pescar. Eles tomaram atitude. O Pedro foi, e os outros perdidos, esse é o perigo. Os perdidos que vão seguir qualquer um. Gente, eu tenho irmãos. Tem coisa que às vezes você vê uma pessoa que você não vê há muitos anos, eu não costumo ver meus irmãos com uma frequência, por exemplo. Às vezes eu vejo uma vez por ano. E meus irmãos a gente tem uma idade parelha. Quer dizer, não é aquela coisa de irmão que tem 20 anos a menos. Meu irmão, por exemplo, tem 2 anos de diferença de mim. A minha mesma coisa, né? Legal ver ele. Bacana, eu gosto. Né? Eu tenho um irmão e minha irmã. Minha irmã é um pouquinho mais diferente de idade, é mais nova. Né? Então, eu nunca tive aquela convivência devido à idade, nunca foi aquela coisa de amigo, né? Fazer coisa junta. São 6 anos de diferença, então, sempre ela era criança e a gente já estava mais ali numa outra idade. Então, você vai falar, legal ver o irmão? Legal. Eu gosto de ver, né? Se puder, dar um abraço, né? Ter aquele momento. Legal. Mas não é a pessoa para eu seguir. Não é a pessoa para eu ouvir. No meu caso, pai, mãe, tios, é muito raro eu ver um tio meu. Vô e vó, eu acho que eu tenho uma avó, pensando que eu tenho uma avó, pensando aqui, daqui a pouco pode ser que eu lembre de outro, que faz tempo que eu não vejo. Legal, viu, bacana, né? Saudade, sentimento, né? A gente tem sentimento por pessoas com quem a gente tem parentesco, ligação sanguínea. É normal ter isso? Normal. Só que a minha vida não é determinada pelos sentimentos que eu tenho. Então tem gente, eu falo isso porque esse momento é oportuníssimo. Sabe aquela coisa de primos? Às vezes aqueles primos, ou às vezes aqueles amigos daquela época, daquele tempo, não é nem da infância, às vezes aquela pessoa que você trabalhou numa empresa, que todo ano, sabe, a pessoa lembra, passa, né? Tem gente que vem, que tem aquela questão de te encontrar, de ver, olha, bacana, legal. Mas assim, não é para eu seguir, ver, se confraternizar, passar aquele momento, diga, momento. Momento. Porque senão você pode se ver igual um André da vida, que era cobrador de imposto, estava seguindo pescador. Ele tinha chamado para ser pescador? O André tinha chamado para ser pescador? E o Pedro tinha? O Pedro tinha chamado para ser pescador?
O Pedro tinha antes habilidade, ele tinha experiência. Aí ele teve o chamado, Jesus disse claramente, agora você vai ser pescador de homens. Então, acabou. Aí Jesus morre, ressuscita, eles ficam um tempo sozinhos, Pedro volta a pescar. Homens? Pedro foi pescar homens lá? Foi pescar o quê? Aí Jesus fala, e aí? Deu bom? Deu certo? Funcionou? Como é que tá? Bacana? Não. Então, deixa eu mostrar para você, ó. O que Jesus fez? Porque aí, ó, os racionais, por que então que ele mandou jogar a rede do lado direito, sendo que ele não precisava daquele peixe, ele não precisava de nada? Para ele mostrar, dá certo comigo. Comigo, ó, comigo. Eu, sobre a minha palavra, quando eu estou em algo, aquilo funciona, aquilo dá certo. Ó, mas assim, vai lá e pesca, só para eu te mostrar, pesca, vai, do lado direito, joga a rede do lado direito, não tem que ir mais fundo, onde vocês estão mesmo, ainda que vocês estejam vendo até um pouco da terra, jogou, muito peixe, maravilha, vem, quando eles chegam, já tinha peixe. Aquilo foi para quê? Para eles não entenderem nada, mas para que a gente pescou então? Era só para ver, ó, eu posso. Comigo você tem tudo, diga com Deus, eu tenho tudo. Agora, quando você segue qualquer fluxo, você pode estar no lado contrário de tudo. Até tudo que teria para dar certo, dá errado. Você vai falar, como assim? Ali tinha experiência. Tinha gente com experiência de pescador. É a mesma coisa eu pegar um pastor que já teve uma profissão, um trabalho, e eu perguntar assim para ele, você esqueceu? Não, tem coisas que eu já fiz na vida, profissões que eu já fiz na vida. Se eu tiver que fazer agora, eu sei fazer. Mas não quer dizer que eu sabendo fazer, tendo experiência naquilo, e tendo feito aquilo já e dado muito certo, se eu fizer agora, vai me dar resultado. Porque agora eu sei de algo que na época eu não sabia. Eu sei da palavra, eu sei do meu chamado, eu sei da direção que Deus tem para mim. Eu posso passar por cima disso? Posso. Deus vai me impedir? Não. Mas Ele também não vai me abençoar. Deus nem pediu que eles saíssem, o barco não furou, a ponto deles não conseguirem ir lá para a pescaria. Não veio ali um jacaré, um tubarão, meu Deus, não. Vai. Tem gente que está nessa vida, vai. Você quer ir pescar? Você sabe que eu te tirei dessa vida, já te libertei disso. Não que era algo errado, não, mas não é para você. Quantas pessoas pescavam, tinha uma vida normal. Tem coisa que as pessoas precisam pensar assim, ó, é um pensamento, mas é um pensamento de revelação. Tem coisa que todo mundo faz sem Deus, secular, né? Trabalho, profissão, relacionamento, estar de determinada maneira. E eu já fiz também, eu já fui também, eu já estive naquela situação também. E dava certo, fluía. O negócio rendia, o negócio acontecia. Mas aí eu ouvi algo de Deus. Então tem gente que do jeito que era é até hoje. Comigo não é mais, comigo não funciona mais, comigo não dá certo mais. Comigo, quando eu ponho a mão naquilo, aquilo não flui mais. Por quê? Porque o que eu sei muda tudo. Diga o que eu sei. Diga eu sei. Muda tudo. Eles sabiam que aquele não era lugar para eles? Sim ou não? E vem Jesus e fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? Tem? Deu certo? Deu certo? Vamos ver, e aí? E aí, foram lá, pescaram, o rapaz ali está sem roupa, inclusive, relaxou, né? Relaxou, isso aí. Pouquinho de tempo, que é o que eu estou dizendo. É alguns dias, de repente, que você já está aí, e viu fulano, né? De repente já está até aí com símbolo, né? E aí, palavras, expressões, daqui a pouco até está, como se diz, né? Colocando a camisetinha cavada, né? E tá de tal maneira, até o jeito de andar. E aí, funcionou?
Que tem gente que fica confusa, fala, não, mas lá atrás isso aqui funcionava. Lá atrás dava certo, eu era bom nisso. Olha, eu quando pescava ali, o povo sabia, aquele barco ali do Pedro, ó, aquele ali volta cheio, aquele ali dá certo. Para aquele tempo. Para o conhecimento que você tinha para aquele tempo, para a fé que você tinha naquele tempo. Você conduzia a tua vida daquele jeito porque era o que você tinha, era o que você sabia de Deus. A partir do momento que você sabe de algo, a Bíblia diz assim, ó, vivam de acordo com o que vocês alcançaram, receberam. E quando ele fala o alcançaram, receberam do quê? De Deus. Deus não ignora o que você sabe. Você pode ignorar o que você sabe, Deus não. Então, aquela pergunta é a pergunta que tem que ficar no ar aqui. Tem coisa que você arriscou agora, está arriscando. Eu creio que essa palavra vem em Deus falando com pessoas. Você está arriscando coisa nesse final de ano, que quanto antes você tirar o pé, tirar a mão, volta a vestir a sua capa, a sua autoridade. A autoridade é uma coisa que tem gente que às vezes não considera. Não brinque com autoridade. O que é autoridade? É a pessoa espiritual que Deus tem me constituído. Mas como que eu uso a minha autoridade? Eu uso a minha autoridade no meu comportamento. O que eu falo está passando da minha autoridade. A maneira como eu me porto, me comporto, está passando a minha autoridade. Tem gente que às vezes está perdendo a autoridade por dinheiro. Tem gente que está perdendo a autoridade por uma situação emocional. Tem gente que está perdendo a autoridade porque não toma posse da coragem que Deus dá para lidar com situações minúsculas, pequenas ou grandes. Porque ainda aceita ter o mesmo tipo de postura, o mesmo tipo de atitude, porque não está usando autoridade. Sabe, o que é autoridade? Muitas vezes você fala, não, isso aqui não, está errado, eu não aceito. Ah, mas lá atrás você aceitava. Lá atrás eu aceitava, porque eu não sabia o que eu sei hoje. Lá atrás eu fazia, porque eu não sabia o que eu sei hoje, mas eu não sou aquela pessoa lá de trás, eu sou a pessoa de hoje. Ah, mas isso aqui não pode? Não, comigo não. Ah, fulano, o que é? Não vou falar. Não, você tem que falar, você tem que dizer, você tem que... O que chegou à tua mão, a Bíblia diz, o que vier à tua mão para fazer, faça e faça como? Com toda a tua força. Não relaxe. Não volte para uma vida que Deus já te libertou. Não deixa esse tempo fazer você entrar num relaxamento, principalmente espiritual. Não saia se enredando atrás de alguém. Você tem Cristo como o teu exemplo, a tua referência. Não saia buscando um pai para te cobrir. Sabe, não fica perdido, igual estavam os discípulos. Pedro, vou pescar, também vou. Com qual propósito? Que unção que eu tenho para pescar? Eles tinham unção para pescar? Tinham ou não tinham? Não. O que vocês têm para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? O que mostrou ali? Vocês não têm unção para isso mais. Tem coisa que é... Como é que é o nome disso que usa? Eu acho que é essa palavra agora, mas não é essa que eu queria usar. Tem gente aqui hoje que está recebendo uma receita de Deus para deixar de ser saudosista. Sabe aquela pessoa que sempre, principalmente em épocas como essa, mentalmente já está, né? Mas tenta fazer isso além da mente, de voltar, sabe, em tal tempo, até voltar em tal lugar, querer reunir pessoas, sabe, de um tempo da vida e fazer aquelas coisas. Eu vejo isso às vezes, né? Aí é onde a internet ajuda, a rede social ajuda.
Depois que eu fiquei sabendo que tem gente que está se reunindo depois de 30 anos para fazer uma atividade que fazia quando era adolescente ainda, depois de adulto, casado. Sabe, não, vamos lembrar o tempo. Para quê? A pergunta que eu me faço. Para quê? Esses dias ainda alguém me perguntou, nossa, me acharam lá de tal lugar, tal estado, porque vão fazer um jogo tal, eu estou me organizando, porque eu vou lá, eu vou fazer a viagem, tal. A pessoa assim, né, teve a infelicidade de perguntar, o que você acha? Eu falei assim, em vez de fazer para amigo que você não vê mais, faz para os seus filhos. Gasta esse dinheiro com os seus filhos, o que isso vai te acrescentar? Você pode falar assim, nossa, é insensível. Não, peraí, agora eu tenho filho. Eu tenho filho agora, eu posso gerar memórias, eu posso investir neles. E não é alguém que está sobrando assim, que se cair, como se diz, se cair 50 do bolso, a pessoa nem dá falta. Se cair, a pessoa vai ficar desesperada, na verdade. Peraí, ó para onde está a sua vida? Para onde está a sua cabeça? Ah, mas todos os meus amigos... Isso é amigo? Foi, pode ter sido. Conheci, foi aquela época, mas ali eu não quero nada, não estou ali, eu nem estou ali, eu não faço parte daquilo ali, aquela não é a minha vida, aquela não é a minha fé, aquela não é, graças a Deus, não é a minha mentalidade. Ah, mas está todo mundo, né? Só eu que vou ficar de fora. E, na verdade, ainda falei, olha, se você realmente estiver envolvido com as coisas certas, vai ser uma bênção para você ficar de fora e, acredite, vai ser uma bênção também para eles que você fique de fora. Porque não adianta você estar num lugar por estar. Adianta. Se você tem uma festa, você quer uma pessoa naquela festa que não quer estar ali, que não faz parte daquele momento, aquele movimento, uma pessoa que está com a cabeça em outro lugar, uma pessoa... Imagina você estar ali numa situação dessa aí. A pessoa aluga uma chácara, vai fazer um jogo, imagina, hein? E você está com a tua cabeça ali na igreja. Estou no propósito, tal. Você não vai render. E está certo, não é para render ali, porque você não tem mais unção, se é que teve, né? Você não tem unção para aquilo ali mais. A gente precisa ter essa maturidade de entender a mudança dos tempos, dos ciclos. Tem ciclo na minha vida que, graças ao bom Deus, que já se... O que, gente? Encerrou. Tem ciclos que já encerraram. Alguma coisa pode querer me puxar de volta. E eu tenho que ter autoridade, tenho que estar com a capa e dizer, opa, fulano, vamos? Não, eu não. Eu sei onde eu estou. Eu sei o que Deus tem comigo. E não é isso. Não tem que ser uma das palavras que um homem de Deus, que uma mulher de Deus está sempre pronto a dizer quando necessário. Vamos! Não, eu não. E olha aqui a fraqueza, o relaxamento. Ah, eu vou pescar. Ah, eu vou também. Então vamos. E aí foi aquele fiasco. E aí Jesus vem dar grande lição para eles. Eu não preciso dos peixes de vocês. Eu já tenho peixe sobre brasas aqui preparado. Jesus ali estava dizendo, quando vocês estiverem comigo, vocês não vão ter falta. Vocês não vão ter que correr atrás de alguma coisa. Os meus projetos eu financio, eu cubro, eu protejo. Eu tenho o tempo certo das coisas. Vocês foram, não deu certo, vocês tiveram que ir de novo. Agora, na minha direção deu certo, mas quando vocês chegaram, eu nem precisei do que vocês alcançaram. Hein? O resultado de vocês, o resultado que vocês podem alcançar, eu não preciso. Isso aqui é igual a questão de dízimo e oferta. Deus não precisa. Mas quando você entra num projeto de Deus, Deus ele vai te usar porque Ele vê que você é fiel.
Os peixes deles, Deus, o Senhor Jesus não precisou. Ele já tinha ali, não tinha peixe, ele tinha peixe sobre brasas e tinha pão, que ninguém ali fez, ninguém trouxe farinha para ele. Já estava lá pão, não era farinha, era pão, estava assado. Quer dizer, eu tenho alimento para vocês, eu tenho. Em mim, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam. O que é para vocês está comigo. Eu tenho que acreditar, o que é para mim, Deus tem. Se eu estiver em Deus, Deus me supre, Deus me abençoa, Deus me conduz, Deus me garante. Diga, Deus me garante. Eu não me garanto, mas Deus me garante. Você entendeu? Era o contrário antes, não era? Eu sou bom. Não, eu me garanto. Não, eu vou fazer aquilo ali, você vai ver que vai ficar bom, porque eu me garanto naquilo. Não, eu vou fazer tal trabalho, você vai ver que vai ficar bom, porque eu me garanto. Se é o que Deus tem para mim, vai dar certo. Vai ser uma bênção. Mas se eu não tenho mais unção, se Deus já mandou eu sair dali, se Deus já me deu uma direção, que Ele não tem aquilo para mim, que Ele não tem aquilo comigo, eu vou fazer algo que eu já fui bom, algo que já fluiu pelas minhas mãos, algo que eu já tive, sabe, talento, força, capacidade, foco, e que agora não vai ser igual, não vai render igual, não vai ter a mesma proporção. Vamos estar atentos. Essa é uma fase que sempre tem alguma coisa, tem alguém, tem alguma situação, não só as festas, mas, sabe, algumas coisas param. Às vezes, na ociosidade, a gente vai buscar o que não cabe mais, o que não é para nós. Às vezes, vêm pessoas para falar algo com você que já não são pessoas para você ouvir. E eu estou dizendo, você ter um encontro com a sua família, seus parentes, na verdade, né? Você ter um momento com eles, vamos cear juntos, amém, vamos confraternizar, vamos sentar numa mesa, vamos fazer uma refeição maravilhosa, vamos dar uma volta ali em tal lugar, vamos visitar tal parente, ok. Mas cuidado para não se enredar com alguém que Deus não colocou como seu líder. Alguém que Deus não colocou como referência da sua vida. A referência da sua vida é Jesus. A referência não era o Pedro, a referência era Jesus. Então, com Jesus, você vê, você faz. Com Jesus, você se porta. Mas eu preciso ter o Espírito de Jesus para me portar, para manter a minha autoridade, para manter a minha postura e então manter na minha vida a graça e a unção dele. Porque aí eu vou saber e vou estar no lugar certo, fazendo a coisa certa e eu vou ter graça para isso. Os meus resultados dirão. Tem coisas que você está vendo, a resposta que você está dando para a pergunta que eu fiz aqui no começo, alguns aqui é não. Você deu certo? Você tem alguma coisa para mim? Não. Por quê? Porque você estava fora da graça, você estava fora da unção. Faz na unção, faz segundo a palavra, faz na direção que Deus deu, por mais que isso não tenha uma aparência de sucesso, mas tem a direção do sucesso que é a palavra de Deus. Você vai fazer, você vai se colocar, você vai tomar a sua autoridade, você vai usar a autoridade que você recebeu do Senhor e você vai ver a bênção e a fluidez na sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. E antes de nós clamarmos por mudança de coisas, de situações, de lugares, de áreas, eu quero que você dê um passo de fé aí. Que se você saiu, se você se perdeu, se você se desviou, volta. Retoma. Você estava cogitando voltar a ser um pescador? Não, porque sabe aquele tempo, nostalgia, é coisa do mundo isso. Isso é coisa de ímpio, viu?
Coisa de ímpio. É o que eu falo, quando alguém me fala algumas coisas, não, porque tal, a rede social tal, eu falo, a pessoa nunca vai ver só uma coisa. Aí chega essa época, a pessoa tem mais tempo parada, ela começa a ver. Eu não sei o que está em alta aí, mas eu sei que essa época do ano as pessoas trazem alguma coisa, tem até as expressões próprias para isso, que eu também nem quero saber, não me interessa. Que aí é alguma coisa, alguém trazendo alguma coisa de uma época. É aquela foto antiga, que aí se viraliza e todo mundo quer reproduzir aquilo de alguma maneira na vida. Ah, porque eu também me vejo lá em 1990, 1980 e alguma coisa, lá no ano tal. Que tempo bom. Tem um versículo na Bíblia, que eu não tô me recordando se está em Provérbios ou onde está, que fala assim, que a pessoa que pega e fala de um tempo antigo como um tempo melhor, isso não é sábio. Porque bom era aquele tempo. Isso não é sábio. Isso não é opinião, isso é Bíblia, isso é uma direção de sabedoria. Não diga porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Por que o ano tal era tão bom? Diga, o meu ano sou eu. Você é o seu ano. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com você. Então, o que eu faria no lugar de alguns? Sai da rede social, sai da internet. Pega esse tempo e vem fazer a obra, vem para a igreja. Pega aí, 50 jornais. Quantas pessoas que nessa mesma ociosidade saem de casa, sabe, vai dar uma volta, vai ver se encontra alguma coisa, alguém. Aí imagina se a pessoa encontrar um evangelista. Você vai falar, eu não sei se eu sou um evangelista, seja um panfleteiro então. No mínimo, um panfleteiro qualquer um consegue ser, não precisa ter dom. É só pegar de um monte de papéis e entregar um para a pessoa. Sabe, é uma direção. Vem fazer algo útil, vai arrumar a sua casa, vai lá, o lugar que Deus já te deu, não fica buscando coisa fora. Vai organizar uma área da sua vida que você sempre adia, e que de repente está lá, abandonada, bagunçada, que você pode já começar o ano com tudo preparado, tudo certo. Vai se debruçar sobre a sua família. Pega, vai lá falar, leia um salmo com eles. Muda um contexto que você já ouviu N vezes que está errado. Talvez vocês não tenham o hábito de comer juntos, na mesma mesa, não é comer na frente de uma televisão. Não é só pegar cada um ali, alimento e tá ali mandando para dentro. Não, é se olharem, conversarem. É estar onde Deus mandou você estar. E não voltar para um tempo que Deus já te tirou. Voltar para um lugar que Deus já te tirou. Voltar a seguir pessoas que Deus já te libertou de estar abaixo delas. Olha, Deus pode te tirar de debaixo do jugo de alguém. Deus pode te tirar de uma escravidão. Mas se você voltar para lá no teu coração, Deus não vai impedir não. Que é o que aconteceu com os israelitas, alguns no deserto. Porque em seu coração voltaram para o Egito. Esses não entraram na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da liberdade, a terra da prosperidade. Porque eles voltavam no coração deles para o Egito. Eles voltavam por comida, eles voltavam por uma falsa segurança. Deus respeitou, não, então não é para vocês essa vida.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes, desde os detalhes até coisas grandes, enormes, poderosas, coisas, meu Deus, que são definidoras. E eu oro, meu Deus, agora por livramentos, que pessoas aqui, meu Deus, venham ver o que não estavam vendo, que venham entender o que não tinham entendido, que voltem. Tem gente que entrou no barco, meu Deus, o passado. Tem gente, meu Deus, que se acomodou. Tem gente que relaxou, tirou a sua capa, tirou a roupa, tirou a autoridade. Se colocou numa situação, meu Deus, vergonhosa. Voltou a agir como ímpio, falar como ímpio. Voltou, meu Deus, a reagir na vida como ímpio, a usar das mesmas ferramentas, a ter a mesma postura. Eu peço, Senhor, agora, sacode essa pessoa, que ela perceba agora, que esse ano não terminou e ela pode ainda voltar, vestir a capa dela, ouvir o Senhor, responder essa pergunta de forma sincera, que é não. Fui, pesquei, tirei a roupa, mas não deu nada, não deu certo. Não tinha graça para isso. Não tinha unção para isso. Mas eu quero a unção do Senhor na minha vida. Eu quero, meu Deus, a bênção do Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor comigo. Eu quero me alimentar, meu Deus, do teu pão. Eu posso até ter visto alguma coisa, vivido alguma coisa, mas eu quero que o Senhor tenha para mim. Que entre, meu Deus, agora esse entendimento. E que não seja, meu Pai, apenas para o culto agora, para esse momento, mas que entre, meu Deus, na vida dessa pessoa, que ela viva de acordo com esse entendimento, que ela viva de acordo com o que o Senhor está dando agora, entregando, falando com ela. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha nos responder, nos abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, atender, meu Pai, cada um aqui no seu clamor. Estamos aqui em mais um dia de oração, mais um dia de perseverança, mais um dia de fidelidade, e eu oro agora para que caia por terra todo o relaxamento. Esse é um inimigo, esse é, meu Pai, um amonita, é um moabita na vida de alguns. Toda vez que fica bem, relaxa e volta a ficar mal. E eu declaro, meu Pai, que pela fé, esse inimigo, um verdadeiro inimigo, seja derrotado aqui agora, com entendimento, com percepção, com uma resposta de fé. Bem como eu oro, Senhor, para que cada situação, cada, meu Pai, amargura, sentimento, ataques, meu Deus, situação que veio em forma de miséria, pobreza, dívida, doenças, enfermidades, maldições, que sejam agora derrotadas. Que o Senhor, meu Deus, nos dê grande livramento, e eu creio, e eu tomo posse de vitórias. Nós, meu Deus, estamos louvando, estamos cantando, estamos orando, estamos, meu Pai, no Teu templo, os nossos olhos se voltam para Ti, nós estamos obedecendo, e eu declaro em nome de Jesus, que cada oração, meu Deus, aqui seja atendida, que cada pedido por cada uma dessas três coisas, que essa pessoa não aceita levar com ela para 2025, que sejam definidas, que o Senhor opere milagres, que mudanças aconteçam, que aconteça a mudança interna que o Senhor tem, meu Deus, exigido, e que o Senhor, meu Pai, opere milagres, e que as mudanças externas também aconteçam, que na família, meu Pai, o Senhor traga o nosso familiar para a Tua casa, traz de longe para onde ele foi, traz, meu Deus, da fazenda dos porcos, traz, meu Pai, de estar revolvido ali no meio da lavagem, traz para a Tua casa, para que aqui, meu Deus, ele tome um banho, para que aqui, meu Pai, ele se limpe, se purifique, se consagre, e volte, meu Deus, a ocupar o seu lugar, e alguns que passem a ocupar o seu lugar espiritual como nunca ocuparam,
Troca corações de pedra por corações de carne, regenerados, transformados. Nos dê vitória, meu Deus, em cada embate jurídico, situações burocráticas. Eu declaro que o Senhor dê ao teu povo ganho de causa, que o Senhor, meu Deus, que é o justo juiz, venha fazer com que aquilo que não foi visto, que os argumentos que não foram lidos, que as partes que não foram analisadas, que sejam vistas, consideradas e embasado, meu Deus, na visão que o Senhor der, que seja, meu Pai, deferida essa causa, ou que essa causa injusta seja indeferida, meu Deus, que essa pessoa, meu Pai, ela receba o que é dela, que ela receba, meu Pai, o crédito, que ela receba o dinheiro, que ela receba, meu Deus, o que tem que vir para as mãos dela, porque o Senhor falou o que é dela, que o Senhor confiou a ela, que o Senhor colocou nas mãos dela. Dá condições, meu Deus, que se levantem pessoas aqui, que se tornem girês, colunas, eleaquins, pessoas que sejam abençoadas para financiarem o teu reino, para sustentarem a tua obra, para fazerem a diferença, meu Deus, para se colocarem, meu Pai, se manterem na bênção do Senhor como colunas mesmo da tua casa. Eu declaro bênção, eu declaro, meu Deus, mudanças, eu concordo, meu Deus, com cada oração, e eu ligo cada mudança, cada cura, cada libertação, cada salvação de familiares, cada prosperidade, cada causa ganha, eu ligo, meu Deus, aqui na terra, para que todas elas, cada vitória, cada ida da vida dessa pessoa sendo derrotado, eu ligo aqui na terra, para que todas essas definições sejam ligadas, meu Deus, e provenham para nós dos céus, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.